Conexão Mota. Vivemos em um mundo complexo e em constante mudança. No Conexão Mota, eu recebo convidados especiais para falar de temas que afetam sua vida e seu futuro, sempre em linguagem clara e buscando a verdade. Hoje, nosso assunto é saúde e longevidade. Como podemos ter uma vida saudável e garantir o bem-estar físico e mental em meio à rotina do dia a dia? Para responder a essa e outras perguntas, eu tenho o prazer de receber Márcio Atala, educador físico e consultor de saúde. Márcio, seja muito bem-vindo. Obrigado, Mota. É um prazer estar aqui, a gente conversar um pouquinho sobre saúde e estilo de vida, que é um grande desafio para essa geração. Eu quero começar te perguntando, comparado com outros povos, outros países, o brasileiro é um povo mais ou menos saudável? Se eu for colocar num ranking, a gente está ali, eu acredito que posicionado mais para o não saudável do que para o saudável. Né? A gente hoje bate 68% da população acima do peso. 68%? 31% é obeso. Né? Então, a quantidade de obeso muito grande. Você tem praticamente 15 milhões de diabéticos, isso que é constatado. Imagina num país pobre como o nosso, quantas pessoas não são diagnosticadas. O mais dramático é que a cada 10 pessoas que têm diabetes, 9 delas não controlam a doença. Então, olha só, e a população hipertensa é muito grande, enfim. O Brasil é o quinto maior, o quinto país mais sedentário do mundo, imagina. Menos de 30% da população cumpre aqueles 150 minutos de atividades semanais prescritos ou recomendados pela Organização Mundial da Saúde. Então, hoje a gente vive, sim, um problema grande de estilo de vida no Brasil que reflete em saúde, sem dúvida nenhuma. Mas por que tanta obesidade assim? Isso é um problema mais de dieta ou de falta de atividade física? Cara, essa é uma pergunta tipo fla-flu, sabe? As pessoas ficam tentando puxar e a gente tem que entender que esse é um problema complexo. Se você pegar 1989 até hoje, o brasileiro que dava em média 10 mil passos por dia, hoje ele dá 3 mil. Então, matematicamente, a gente deixou de gastar 400 a 450 calorias todos os dias. Então, se eu pegar essa população que está acima do peso e falar o seguinte para todos eles, vamos gastar todo dia 400 calorias a mais. Você vai ver que essa porcentagem de 68% vai cair muito. Em relação à alimentação, o que acontece? Obviamente, a gente aumentou um pouco o consumo de calorias. Isso porque hoje você tem uma oferta muito maior. Se você chega na década de 80, você que é do Rio de Janeiro, queria sair para comer uma pizza, era difícil. Né? Hoje você tem na palma da sua mão. Talvez você tivesse que ir na pizzaria Guanabara, ia ter uma ou outra. Hoje é uma oferta imensa. Qualquer farmácia tem muita oferta de comida. Então, em qualquer lugar que você vá, você se depara com alimentação. E qual é o problema? O problema é como o nosso corpo foi projetado ao longo de centenas de milhares de anos na evolução da espécie. Ele foi projetado para fazer movimento, mas só por necessidade. E hoje o ambiente ele é tão confortável, eu diria perigosamente confortável, que a gente não dá o mínimo de movimento que ele precisa para ser saudável, porque quem não fez movimento não sobreviveu. Então, se você for do pediatra ao geriatra, passando por todas as especialidades, eles vão falar que você tem que fazer atividade física. A atividade física ela vai ser fundamental para o seu corpo realizar todas as funções com mais eficiência. Em relação à alimentação, a gente sempre teve que comer mais do que a nossa fome, porque não sabia quando era a próxima refeição. Então, nós temos uma capacidade muito grande de estocar esse excesso em forma de gordura. Quer dizer, é programado no corpo humano você comer demais e guardar aquilo como gordura. Sim, o ser humano é poupador. Quem não foi poupador não sobreviveu. E aí é que é a grande dificuldade, porque não falta informação, não falta ferramentas para a gente melhorar o nosso estilo de vida. O problema é no meio ambiente. O nosso meio ambiente hoje, pela primeira vez na história da humanidade, ele oferece coisas que vão contra o que a gente foi programado geneticamente.
que é um excesso de conforto, então muito pouco movimento, um excesso de alimento, uma oferta de alimento muito grande para um corpo que está programado para comer o máximo possível e estocar, né? A gente foi programado para dormir 7 horas, 7 horas e meia. Então você tem os sistemas que regulam o nosso sono, que eles são abalados pelo nosso meio ambiente, porque você tem um excesso de luz, um excesso de informação que vai inibindo o seu sono. Então hoje 72% dos brasileiros relatam dormir menos. E como você tem uma quantidade de informação absurda, o nosso cérebro não consegue mais reter e lidar com esse excesso de informação. Então você tem muita ansiedade, muita depressão, você tem o burnout. Então hoje o nosso meio ambiente ele é uma tempestade perfeita para colapsar o nosso corpo. Como que a gente sobrevive a isso? Você tem que fazer escolhas. Você tem que entender que não é o que você gosta, mas é o que você precisa. Claro que você vai fazer muita coisa que você gosta, mas tudo tem um limite. Se você ficar indo só atrás do prazer, nesse mundo que não está de acordo com a nossa genética, a gente está tendo um problema que não é exclusivo do Brasil. Você pega números dos Estados Unidos, México, vários países, você tem esses números. Então, você vai buscar o quê? Eu fiz um documentário que até passou aqui na Jovem Pan alguns trechos, que eu viajei vários países do mundo, aqueles que conseguiram lidar com essa situação. Então eu visitei, por exemplo, Copenhague, fui para a Finlândia, fui para a Coreia do Sul, fui para Seul especificamente, tive nos Estados Unidos conversando em Harvard com alguns especialistas em Nova York, mas quem realmente conseguiu lidar com isso são aqueles países que fizeram uma política de saúde pública, onde você muda o meio ambiente, onde você induz a pessoa a se movimentar mais e você, de alguma maneira, tenta controlar e melhorar a alimentação dessas pessoas. Eu conheço realmente algumas pessoas que têm problema de diabetes e que têm dificuldade de controlar, principalmente por causa da dieta. Não consegue resistir à pizza, ao pão, né? Então, deixa eu te perguntar, na dieta do brasileiro comum, da pessoa que... Porque tem pessoas que são fanáticas, acompanham muito essa questão de dieta, está toda hora mudando de dieta, mas tem o trabalhador comum, pessoa comum, né, que come o seu arroz, feijão, bife, batata frita. O que nessa dieta normal do brasileiro tradicional, o que é errado e o que é certo? Tá, vamos lá. Tem uma frase de um médico que eu gosto muito, um oncologista, o Dr. Paulo Hoff, que ele fala o seguinte: onde você tem muita teoria, você não tem uma verdade. E a alimentação é um terreno fértil para dezenas e dezenas de linhas alimentares, né, pregando que essa é a verdade, né? Uhum. E na verdade você vai ver... Dieta vegetariana, dieta da carne, dieta cetogênica. Você vai ter pessoas saudáveis em todas elas e você vai ter pessoas não saudáveis em todas elas. Ponto. A questão é estilo de vida. Quando você fala da alimentação do brasileiro, se a gente pegasse a alimentação de alguns anos atrás, que tinha arroz, feijão, salada, uma proteína, isso é um prato quase que perfeito. Porque você tem fibra, você tem proteína, você tem carboidrato de boa qualidade e você não tem um excesso de gordura. Então, você olhando esse prato, vai bem. Só que isso acabou mudando, né? Então, hoje o brasileiro, ele raramente come uma salada. Então, você tem menos de 10% da população brasileira que consome a quantidade de fibras. O consumo de arroz e feijão caiu quase que pela metade nos últimos 30 anos. É mesmo? Não sabia. E é muito rica essa combinação do arroz com feijão, porque os dois juntos, eles têm uma proteína muito boa, de alta, que a gente chama absorção pelo corpo. Então, você tem ali um prato muito equilibrado. Mas hoje, você tem um alto consumo dessas bebidas como refrigerante. Então, se eu for falar do brasileiro hoje, da população média, quando você pega os estudos do Vigitel, que é que monitora isso, você tem alto consumo de refrigerante, alto consumo de doces. Aumentou muito o consumo, que eles chamam de ultraprocessados, eu não gosto desse nome, a gente pode debater isso depois, mas desses alimentos nutricionalmente calóricos e pouco nutritivos, então bolachinha, salgadinho, essas coisas. Então você percebe uma mudança
que são alimentos baratos, que matam a fome. Rico em calorias. Outro dia eu vi uma família na praia, tinha a mãe e várias crianças, as crianças deviam estar com fome, a mãe pegou um pacote desses, era uma bolachinha com doce no meio, foi o almoço das crianças, né? Todas tinham sobrepeso. Então, porque, pensa, é mais barato para ela comprar um pacote desse, que é super rico em calorias e vai dar aquele sossega-leão na fome das crianças, porque talvez se ela fosse comprar coisas mais saudáveis, o orçamento dela não daria. Então, esse tipo... E daria mais trabalho também, coisa mais saudável dá mais trabalho para preparar. Você tocou num ponto muito bom. Hoje a alimentação ela vai mudando muito por conta da praticidade e, claro, que esses alimentos que são industrializados, feitos em escala, ele acaba tendo um preço menor. Então você tem esses dois problemas. Teve o presidente do iFood que falou o seguinte: daqui a uns anos, pessoa que mora sozinha ou poucas pessoas, esse cara não vai nunca mais cozinhar, porque vai ser muito mais barato ele pedir. Porque você não tem desperdício, chega ali a porção no tamanho certo. Mas tem que levar em consideração os custos médicos também, essa conta. Né? O ponto é o que você pede no iFood, que raramente o cara chega lá e vai para entrar e vai falar, pô, eu vou pedir um arroz, feijão, uma salada. Né? Até porque não viaja bem um prato como esse, né? Diferente de uma pizza, de um hambúrguer que vem, né? Agora, eu te interrompi, você está falando uma coisa interessante, porque eu vi que você é advogado de defesa do arroz. Tem muita gente que fala mal do arroz, que o arroz é caloria vazia, que não se deve comer. Corra sobre o arroz. E tem uma história engraçada demais. Eu fiz uma intervenção em Jaguariúna. Foi a primeira intervenção no mundo assim, que tentou mudar o estilo de vida de uma cidade inteira. Então eu passei 1 ano lá dentro. A gente publicou 3 artigos científicos em cima disso, em revistas de primeira linha mundial de saúde. E a gente conseguiu mudar 40% da população. Foi muito exitoso. Caramba! E o que aconteceu? A gente tinha N coisas que a gente fazia na cidade, mas uma vez por mês a gente, num parque, fazia uma intervenção muito grande. E essa intervenção daquele mês era uma oficina de nutrição, onde você tinha 6 estações cheias de nutricionistas. Em cada estação você abordava alguma coisa em relação à nutrição, seja o comportamento, a parte nutricional, enfim, beleza. Bom, teve lá, eu fui almoçar no hotel onde eu ficava hospedado e tinha um buffet sábado, feijoadinha, gosto muito, como todo sábado. Comecei a me servir, fiz meu prato de salada, comi, voltei, coloquei um arrozinho branco. Quando eu coloquei o arroz branco, uma senhora veio perto de mim e falou, não acredito, você é uma farsa. Aí eu falei, olha, já que a senhora descobriu, não conta pra ninguém. Ela falou, eu não estou brincando. Aí eu falei, mas por que eu sou uma farsa? Porque você come arroz branco. Aí eu falei, qual o problema de comer arroz branco? Ela falou, da barriga, da diabetes, engorda, faz você morrer mais cedo. Eu falei, sério? Aí eu vi que não adiantava discutir. Ela falou, o arroz integral tem muitas vitaminas e minerais. Bom, vamos lá. Se sua alimentação depende dos nutrientes, de fibras e minerais do arroz, você está morto. Sua alimentação num todo está ruim. Porque tem muito pouca vitamina e mineral no arroz integral. Então é muito importante que você não abra mão de frutas, legumes, verduras, né, na sua alimentação para complementar a fibra. E aí eu subi, eu gosto muito de número, subi para o meu quarto e fui ver quantos quilos um brasileiro em média consumia em 2016 de arroz. Por ano um brasileiro consumia 42 quilos. Falei, beleza. O Brasil naquela época tinha 58%, 59% da população acima do peso e naquela época a expectativa de vida era de 72 anos. Aí, googlei lá, qual o país que mais consome arroz? Era a Coreia do Sul. Quanto? 142 quilos por ano por pessoa. Falei, opa, deixa eu ver a obesidade lá, 4%. Deixa eu ver expectativa de vida, 11 anos acima da do Brasil. Falei lá, que eu quero. Aí é que surgiu a ideia de fazer o documentário e viajar esses países que tinham. Quando eu cheguei lá, eu conversei com o ministro, conversei com gente que desenvolveu o programa de saúde pública. Culturalmente, eles têm arroz no café da manhã, no almoço e no jantar. Agora, é uma porção pequena, mas com muita regularidade. Como que é esse prato
sempre tem proteína, sempre tem legumes fermentados, né? E aí eu lembro que eu entrei num embate com uma pessoa lá do governo, que ela falou o seguinte: você sabe qual que é o problema do brasileiro? Porque tudo que vocês plantam, vocês conseguem colher. Aqui não, a gente come legume fermentado porque durante a guerra a gente tinha que guardar isso em casa para comer no inverno. Isso virou cultural. Aqui a gente não desperdiça, as porções são pequenas. Eu já fui para o Brasil, o desperdício lá é gigante, né? Então, eu falo que você nunca vai ter um alimento que ele é vilão e nunca um alimento que ele é um super alimento. Você vai depender da sua alimentação no dia como um todo. Que é uma simplificação que muita gente faz hoje, Claro. E deixa as pessoas malucas, porque você entra na internet, tem 1 milhão de dietas lá. Tem o cara dando testemunho que ele só come carne há 10 anos e que, olha como eu sou saudável. Aí tem outro que diz, não, eu só como legumes há 10 anos, Exato. olha como eu sou saudável. Vai muito além da alimentação. Você tem que olhar o estilo de vida como um todo. Agora, tem coisas que você não pode fugir. Você vai em excepcionais cardiologistas, eles vão falar que o excesso de gordura saturada, essa palavra é muito importante, excesso. O excesso de gordura saturada é fator de risco para doenças cardiovasculares. Aí o cara fala, mas eu como carne vermelha. Beleza, deve comer carne vermelha, que é um alimento nutricionalmente muito rico. Agora, o excesso não é bom. Eu consumo açúcar. Tá tudo bem. O excesso vai fazer mal. Então, a gente tem isso que você falou, que é uma simplificação. Quer dizer, eu vou dar um guia muito simples para você resolver isso via alimentação. Só que a vida é muito mais do que alimentação. Vai depender muito da atividade física. Então, hoje, a gente sabe, por exemplo, que não sou eu que estou falando. Eu lembro quando eu falava isso, você está advogando em causa própria. Eu falei, não estou. Você não vai ter um neurocientista que não vai falar que a atividade física é a principal ferramenta, o principal adubo para o seu cérebro. Né? Então, hoje a gente sabe que você fazer atividade física, primeiro você vai encontrar um balanço calórico melhor, você vai melhorar a resistência à insulina. Então, às vezes você tem uma alimentação muito boa, mas um estilo de vida tão ruim, você é tão sedentário, e faz parte do processo de envelhecimento você perder massa muscular, que aí você começa a perder tanta massa muscular que você começa a ter resistência à insulina. Mas eu como bem. Mas você não tem músculo, né? Então, é sempre um equilíbrio. Não dá para simplificar nessa área. A gente tem que pensar como o nosso corpo foi projetado e tentar dar para ele aquilo que ele precisa para viver bem. Eu li há um tempo atrás um livro muito interessante, não sei se você já leu, chamado A História do Corpo Humano. Sim. E ele conta isso, né, o processo de evolução do corpo, diz que nós fomos feitos para fazer muita atividade física, porque é assim que a gente achava comida. Exato. Quando a gente achava o pouco que a gente achava, a gente tinha que comer tudo de uma vez. Exato. O que explica muito do da nossa condição física hoje. Fala que depois da revolução da agricultura, quando a comida passou a ser abundante, começaram vários problemas de saúde que não existiam antes. E aí quero te perguntar uma coisa. Eu estava lendo outro dia sobre... Quando eu era criança, existia uma pirâmide alimentar, né, que mostravam para a gente que era o que a gente devia comer. E na base da pirâmide estava pão, bolo, massa, cereal. Se eu não me engano, recomendavam que a gente comesse de 7 a 11 porções por dia. Me parece que hoje isso já não é mais o conselho correto. Tô certo? Tá certo. Hoje substituiu muito por o MyPlate, né? Você tem duas coisas. O MyPlate é um prato proposto por Harvard, que foi adotado por muitos países, onde você tem 50% do seu prato de fontes de fibras, frutas, legumes e verduras. Uma proteína e um carboidrato, né? Então, eles tentam equilibrar dessa maneira. Claro que quando você tem fibras, você também tem ali carboidratos. Diferente daquela pirâmide, onde eles colocavam todos os carboidratos... refinados, né? De uma maneira igual, e não é, definitivamente não é. Você pode ter o consumo de um carboidrato quase sem nenhum nutriente, muito pouco nutriente, e um outro cheio de vitaminas e minerais, é bem diferente. Então hoje, a pirâmide, é engraçado você falar isso, porque a base da pirâmide hoje, eu sou até contra isso, mas ela é a atividade física, proposta por
OMS, por todos esses órgãos, American College. Não sabia disso. A base é a atividade física. Eu falo, não, esquece a atividade física, porque isso não é alimentação. Então, quando a gente pensa numa alimentação, eu gosto muito que você tenha um bom consumo de fibras, porque quando você tem fibras, pessoas que consomem o recomendado, né, pela Organização Mundial da Saúde, que são 35 gramas homem, 28 mulheres, comparado com aquelas pessoas que consomem menos de 10 gramas de fibra, quem consome mais fibras vive 6 anos a mais. Ontem mesmo saiu um estudo de oncologia dizendo que aquelas pessoas que consomem mais fibras conseguem eliminar alimentos que são mais cancerígenos. Fibra é em frutas, legumes, verduras e cereais integrais. Uhum. Você tem que consumir ali uma quantidade de proteína condizente com o seu peso. Não é igual para todo mundo. Então hoje você tem uma conta bem estabelecida de 1,5 a 2 gramas de proteína por quilo de peso. Mas ajuda a gente, porque eu não sei fazer essa conta. Então, por exemplo, uma pessoa de 80 quilos. Sou eu. Tá, você vai ter que consumir ali entre... Um bife. Um bife de 100 gramas tem 40 gramas de proteína só. E imaginando que você vai ter que consumir 160 gramas, 150 ao longo do dia, você vai ter que ter muito mais do que esse bife. Você vai ter que ter um ovo, você vai ter que ter um leite, você pode ter uma combinação de arroz e feijão. E se você não atingir isso, hoje você tem aqueles iogurtes proteicos, um suplemento. O meu filho e a minha mulher tomam whey. A minha filha também, whey. Uhum. É bom isso? Isso ajuda? O que é o whey protein? A história do whey é muito engraçada. O cara tinha uma criação de porcos e ele também produzia queijo na fazenda. E ele pegava aquele sorinho do queijo, aquela aguinha do queijo e dava para os porcos. E ele começou a ver que esses porquinhos estavam ficando mais fortezinhos, mais pesados. Pô, deixa eu estudar isso. Então, o soro do leite é o whey protein. Só que você não vai comprar um queijo Minas, pegar aquele soro e beber. Então, a indústria, através ali de alguns processos, consegue fazer aquilo de uma maneira palatável, né? Uhum. Então, é uma ótima maneira para quem não consegue, via alimentação, essa quantidade de proteína, você complementar. O que tem acontecido hoje, Mota, é que as pessoas consomem proteína como se fosse quanto mais melhor, e não é. Então você já tem estudos mostrando que quem consome uma quantidade bem maior de proteína, no futuro tem uma tendência a ter mais problemas, por exemplo, de doenças da mente, tá? Quem consome em excesso. Você vai sobrecarregar o seu corpo, porque o excesso de proteína você elimina e estoca. Se você está consumindo mais calorias do que você está gastando, não importa se é gordura, carboidrato, proteína, você vai estocar, né? E você também elimina uma parte. Então você vai sobrecarregando principalmente rim. Por isso, quando uma pessoa consome muita proteína, vai fazer seu exame de sangue, tem lá alguns marcadores de creatinina, ácido úrico, tudo elevado, sinal que seu rim está trabalhando em excesso. Então não é quanto mais melhor. Então, numa boa alimentação você vai consumir fibra, você vai ter uma quantidade boa de proteína e você vai consumir o carboidrato, que é energético, né? E a gente fala aí vai depender da quantidade de atividade física, entre 3 gramas e 7 gramas por quilo de peso. Então, uma pessoa que é mais sedentariazinha vai consumir ali 3 gramas, uma pessoa que é fisicamente muito ativa, 7 gramas por quilo de peso. Lembrando que fruta, legumes e verduras tem carboidrato. Não é só o carboidrato ali do arroz, do famigerado arroz. Agora, deixa eu te perguntar em relação a carboidrato. Tem gente, especialistas de dieta na internet, que dizem que carboidrato é dispensável na dieta, que você pode obter toda a energia que você precisa a partir de gorduras. Então eles dizem, não coma... e proteína. Então não coma carboidrato, não precisa comer pão, macarrão, bolacha, nada disso. Coma carnes gordurosas e peixe, e daí você tira... Isso faz sentido? Você tem um alimento que é essencial e o alimento que é não essencial. Tá? Que é o carboidrato. O carboidrato ele é não essencial porque seu corpo produz. Só que de tão importante que ele é, que a gente não vive sem ele, o seu corpo produz. Por isso que é muito fácil numa alimentação você pregar o seguinte, não coma carboidrato porque seu corpo vai produzir. Né? Só que como que ele produz essa história? Só pela gordura? Não é. Quando você vai transformar a gordura em energia,
você tem todo um processo, o que a gente estudou lá na escola, o ciclo de Krebs, que ele tem um fator limitante, que é a quantidade de carboidrato. Então, o seu corpo, para transformar gordura em energia, precisa produzir carboidrato. Como que ele vai produzir carboidrato? Degradando proteína, né? Então, você vai perdendo massa muscular para produzir carboidrato, para fazer isso rodar. Então, a teoria dessas dietas é, tudo bem, porque eu vou comer muita proteína, como gordura e beleza. Só que isso é um custo muito alto para o seu corpo. Tem pessoas que são saudáveis assim? Tem. Qual o ponto dessa alimentação e do jejum intermitente? São os dois tipos de alimentação que têm menos retenção no longo prazo, que as pessoas têm mais dificuldade em manter. Então, quando eu falo de alimentação, escolha aquela que você consegue manter no longo prazo. Isso é um ponto interessante, porque, por exemplo, o jejum intermitente que eu já fiz, ele te dá uma resposta rápida, né? No dia seguinte, você já está fazendo jejum intermitente. Você nota... Você vai notando a diferença mais rapidamente. Mais rapidamente, mas realmente, para você levar para a vida inteira... É mais difícil. Então, a gente fala assim, em vez de pensar o que você tem que tirar, eu gosto sempre do seguinte, pensa primeiro no que você tem que colocar. Então, fibra, eu tenho que colocar. Quantidade mínima de proteína, eu tenho que colocar. E aí escolhe aquela alimentação que faz sentido para você, entendeu? Eu gosto daquela alimentação onde você come de tudo um pouco. O açúcar faz mal? Cara, com certeza, em excesso, o açúcar não faz bem. Agora, guardar rancor também não faz bem. Ser uma pessoa colérica não faz bem. Tem tanta coisa que não faz bem, que se você for procurar fazer só o que é certo, você vai ficar maluco, né? Então, Márcio, as pessoas olham para mim e idealizam um cara que tem alimentação perfeita, que faz atividade física. Cara, todo dia depois do almoço eu tenho meu chocolate. Mas é muito? Não, é um pouquinho. 20 gramas, 25 gramas. Mas você não sabe que o açúcar... Cara, é um pouco. É muito menos do que os 5% recomendado pela OMS, né? Que se você tiver 5% de açúcar na sua alimentação, do total de calorias, não vai te trazer prejuízo. Então eu escolho aquela fonte que me dá um certo prazer e que eu consigo levar essa alimentação em qualquer lugar que eu vá. Ovo, você falou de ovo. O ovo teve uma época que era demonizado. Não pode comer ovo, se comer ovo vai ter colesterol alto, vai ter doença cardíaca. Ovo está totalmente reabilitado agora. Tá, é engraçado quando vem essas modas. Eu lembro que há uns 7, 10 anos, quando eu estava palestrando, eu colocava um slide que era assim, o glúten falando com o ovo. E o ovo falando pro glúten, calma que isso passa. Então você tem essas épocas onde você começa a vilanizar. O ovo ele foi muito vilanizado. Hoje a gente sabe que 80% do colesterol, 75%, 80% do colesterol, ele é produzido pelo nosso fígado, endógeno. Que é uma informação que a maioria das pessoas ainda não sabe. Ainda não sabe. Né? E ali na alimentação, às vezes você... comendo muito pouca gordura, né? Você não consegue manter o colesterol justamente porque, às vezes, você tem esse histórico familiar, genético que você acaba produzindo mais. O que você tem que tentar ali é entender que tudo em excesso vai ter seu preço. Então, hoje, tem gente que consome 30, 40 ovos por dia, né? É uma proteína barata, de todas elas, você pegar o custo do leite, você pegar o custo da carne, o ovo ele é mais barato. Um ovo tem em média 4, 5 gramas de proteína. Então a pessoa consome muito ovo porque é barato, porque, enfim, é uma proteína de alta qualidade, a albumina que tem no ovo. Só que também tem um pouco de colesterol. Então se você come 1, 2, 3 ovos por dia, não vai fazer diferença. Agora, se você comer 40 ovos por dia, mano, não é possível que não faça diferença. Que alimento ou alimentos nós devemos evitar a qualquer custo? Tem que ter vilão nessa história, ou não tem? Álcool. O álcool não vai te trazer nenhum benefício adicional de saúde, ponto. Mas, eventualmente, eu bebo um vinho com meus amigos, tomo uma cervejinha na praia, ele não vai te trazer prejuízo nessa quantidade, mas não vai te trazer benefício adicional. Porque teve uma época que falava, uma tacinha, 2 de vinho por dia, você vai ver mais. Isso caiu, assim, caiu muito, né?
Então, a gente tem o álcool. Você falou de alimentação, que senão eu ia falar do cigarro também, que é inegociável. Não, mas pode falar, por favor. Você está falando de longevidade. A gente está falando de longevidade. Então, a gente tem que pensar duas coisas, Mota. Isso é muito legal que você tocou. As pessoas que chegam aos 100 anos fizeram uma pesquisa para saber, geneticamente, tem alguma coisa nessas pessoas? E sim, todo mundo que chega aos 100 anos, fizeram essa pesquisa no sul da Itália, tinham 2 genes. Um gene que cuidava da saúde das mitocôndrias. Ponto. Vamos ficar com essa informação. Mitocôndria, que são as usinas de energia que estão dentro de cada célula. Perfeito. Segundo gene, nosso DNA tem um paviozinho, que chama telômero. Beleza. Então você tem o telômero e você tem as mitocôndrias. Beleza. Aí eles começaram a estudar o que eu posso fazer para ter uma saúde melhor das mitocôndrias e o que eu posso fazer para esse pavio ir diminuindo mais lentamente, meu telômero conseguir viver mais, né? Começaram a medir nossa idade biológica. Então, vamos lá. Você falou de alimentação. O que envelhece na alimentação? Excesso de caloria. Então, a primeira coisa é excesso de caloria. Então, come menos. Se tem um conselho universal para as pessoas, menos. Bota metade do que você bota no prato. Pelo menos começa com 10% a menos. Comer menos, porque tudo que você consome, você vai ter que passar pelas mitocôndrias para transformar em energia, seja para ser estocada, seja para ser eliminada nas suas atividades do dia a dia. Então, se você quer que a sua mitocôndria seja mais saudável, coma menos. Segunda coisa, faça atividade física. Se você quer ter mitocôndrias maiores e mais mitocôndrias, só atividade física, tá? Outra coisa, falando de alimentação, e aí eu fico triste de falar, mas eu tenho que falar, o açúcar envelhece muito, acelera a velocidade de desgaste do seu telômero. O açúcar, ele também faz com que as suas mitocôndrias trabalhem em excesso. Então, o excesso de açúcar ou consumir açúcar, consuma pontualmente, não fique adicionando açúcar em tudo. Então, vilão ali para mim. Excesso de comida, excesso de açúcar, álcool sem dúvida nenhuma, esse é um vilão. E aí a gente tem que falar do mocinho. O mocinho são as fibras, porque são as vitaminas e minerais. Essas vitaminas e minerais são pequenas chavinhas que em todas as reações que o seu corpo produz, elas se encaixam para que isso aconteça com mais facilidade. Então você consumir fibras faz com que na alimentação faz com que essa velocidade seja diminuída. Então você tem essa combinação dos vilõezinhos ali e do mocinho. Agora, quando eu escuto você falar e descrever isso tudo, o que eu estou vendo é o seguinte: a conveniência é inimiga da saúde quando se trata de alimentação. Quanto mais conveniente for a comida que você está comendo, quanto mais ela já vier pronta, fofinha, limpinha, embalada, a tendência é que ela seja menos saudável, porque para você conseguir essa variedade, essa qualidade... Para você conseguir fibra em alimentos embalados é muito mais difícil. Não tem como escapar de fazer a feira, não tem como escapar de ir ao mercado, escolher as coisas. Porque para você comer fruta, verdura e legumes, você tem que comprar coisas frescas. Você não pode... Você vai no restaurante porque ele vai ter que fazer aquela decisão que poucas pessoas fazem, né? Quer colocar fruta, legume e verdura. Normalmente o cara vai ao... A batata frita maravilhosa. Eles já montam de um jeito que a competição... Pastel de queijo, como é que você vai resistir ao pastelzinho? Eu nesse documentário, não vou dizer que foi a pessoa que eu mais gostei de entrevistar, assim, mas... Porque seria até chato com as outras pessoas, mas o Wendy Suzuki é uma neurocientista, chefe do departamento de neurociência da Universidade de Nova York. Por que eu fui atrás da Wendy Suzuki? Porque eu já tinha visto alguns artigos dela e ela tinha uma frase que me impactava muito. Que ela falava assim: se você tivesse que escolher no corpo humano só um órgão como mais beneficiado com o movimento, sem dúvida nenhuma era o cérebro. Eu falei, quero entrevistar essa mulher, quero entender isso daí. Enfim, ela falou várias coisas legais, mas uma frase dela, que ela falou o seguinte: você sabe qual é o grande desafio dessa nossa geração? Aí eu falei, não. Como a gente sobreviveu poupando energia, e o órgão que mais gasta energia é o cérebro, a gente teve que desenvolver a capacidade de automatizar as coisas.
Então, 80% de tudo que a gente faz ao longo do dia já está automatizado e a gente não pensa. A gente não pensa para dirigir, a gente não pensa para andar, a gente já sai da cama no mesmo... Você tem os seus rituais, o seu hábito. Então, 80% do que você faz é automatizado. 20% você decide. E o cérebro não gosta disso. Então, se você tiver que decidir entre pegar uma caneca ou outra, né? Você não gosta de decidir. Por quê? Porque gasta caloria. Então, ponto. Nosso cérebro, o nosso corpo humano, 80% de tudo que a gente faz é automatizado. Beleza? Beleza. No automático, pela primeira vez na história da humanidade, o nosso meio ambiente faz com que, no automático, as nossas escolhas não sejam boas para a gente. Então, por exemplo, quando você vai subir uma escada rolante, ela está quebrada. Qual é a reação imediata do cérebro? Elevador. Acho que é elevador. Se eu vou subir uma escada rolante, ela está quebrada, a reação imediata é tristeza absoluta, profunda, né? Você não pensa assim, pô, que legal, vou queimar 8 calorias. Quando você quando você vai no shopping e estacionar o carro, você é sempre otimista achando que vai ter uma vaga próxima. Se não tem, quando você estaciona o carro, inconscientemente, a primeira decisão do cérebro é procurar a entrada mais próxima. Né? Então, se eu tenho uma entrada aqui a 10 metros e uma a 2 metros, eu vou nessa. E hoje o meio ambiente ele te oferece muito conforto, muito alimento. Então, ela fala que é a primeira geração que vai ter que colocar essas decisões de estilo de vida nos 20% de tomar a decisão. Por isso que é tão difícil. Porque na hora que você comer, você não vai poder reagir pelo prazer e comer mais ali. Você vai ter que tomar uma decisão. Que é uma coisa muito difícil, porque você está reagindo contra a programação de milhões de anos no seu DNA. Exatamente. Por isso que é difícil. Eu achei engraçado isso que você falou, porque me lembra uma coisa que o Nassim Taleb fala num dos livros dele. Ele diz o seguinte, o sujeito vai para a academia fazer exercício, mas ele chega no prédio da academia, ele pega o elevador para ir para a academia. Total. Você sabe que depois que eu li isso, eu passei a subir, eu não ando mais de elevador em casa, eu juro para você. Para ter coerência. Eu subo de escada, eu subo e desço de escada, eu subo e desço de escada no meu prédio toda vez. O elevador, ele foi uma das melhores e uma das piores invenções para a humanidade. Melhor porque ninguém merece subir 30, 20 andares, né? E uma das piores porque tornou as pessoas muito sedentárias, né? Então você tem um estudo no Reino Unido só com pessoas que tinham propensão genética a problemas do coração. Aquelas pessoas, estudo com mais de 20 mil pessoas, e acompanhada por 40 anos, aquelas pessoas que subiam em média só 5 andares por dia, tinham 20% menos chance de desenvolver. Sou eu subo 5 andares, eu moro no 5º andar, eu subo e desço umas 6 vezes por dia. E assim, isso vai fazer com que a sua perna seja forte. Isso, perna forte, diminui a chance, por exemplo, de desenvolver demência, porque você melhora o retorno do sangue venoso para a parte superior do seu corpo. 2/3 da massa muscular do nosso corpo é de membro inferior, e quando você sobe escada, você fortalece suas pernas, né? Então você tem muitos benefícios quando você sobe escada. Caramba! Mas esse é um desafio, Mota. Eu tive na Dinamarca e conversei com um ex-prefeito lá de Copenhague. E você fica impressionado. Você fala, me explica por que 80% das pessoas se locomovem a pé ou de bicicleta. Ele falou, bom, primeiro porque essa história começou em 1905, não é de hoje. Depois, que é o seguinte, é mais fácil você pegar a bicicleta. Eu falei, como que é mais fácil? Ele falou, você vai sair daqui, você vai para onde? Eu falei, vou para o meu hotel. Você vai de quê? De carro? Coloca no aplicativo, 45 minutos. De bicicleta você demora 18. E é de graça. Você tirar uma carteira de motorista aqui é caro. Então, lá, metade da rua é feita para você andar a pé e de bicicleta e metade de carro. Então, se você for de carro, além de ser caro, ter pedágio, ter trânsito, de bicicleta é rapidinho, mais barato, tudo plano. Então, foi uma cidade que eles pensaram nisso e aí é que é o grande desafio. Você não tem uma fórmula única. Porque você vai fazer isso em São Paulo, difícil, né? Você pega Perdizes, você vai fazer isso em Belo Horizonte, Savassi, Luz. Então, assim, cada cidade vai ter que encontrar um jeito de estimular esse movimento na população. E o mais difícil é uma política de saúde pública que tente melhorar a alimentação das pessoas. E aí eu falo muito para baixa renda. Eu fiz uma intervenção de 2 anos em Itaquera, região mais vulnerável de São Paulo. Eu ia nas unidades básicas de saúde, todo o café já vinha adoçado.
Quer dizer, o cara está indo lá cuidar de um diabetes, de uma hipertensão, o café já vem adoçado. Muito adoçado, geralmente, Muito. né? Pô, você vai numa padaria, você não encontra, por exemplo, refrigerante sem açúcar. É tudo... Então, outro dia eu estava conversando com um jardineiro, ele falou, mas eu como tão bem. É pão, ovo, meu uso cafezinho com leite. E aí no almoço? Não. Minha profissão é muito braçal. Eu falei, pô, e é pra caramba. Ele falou, entre o café da manhã e o almoço, eu como 2 coxinhas. Entendeu? Aí ele pôs 1.500 calorias. Então é difícil, né? Você melhorar para a população mais simples passa por isso que você falou. Eu acho que o que eu observo é que a informação apresentada de forma correta faz muita diferença. Por exemplo, eu até ler esse livro, A História do Corpo Humano, nunca tinham me dado uma explicação que eu conseguisse entender. Razoável. Sem engolir. Você fala, isso faz sentido para mim. Porque você chegar e dizer para a pessoa, você não pode comer isso porque faz mal. Mas por que faz mal? Porque faz mal se na década de 80, a gente deve regular de idade, quando você entrava na cozinha da sua casa, você não tinha uns potes de açúcar? Né? Não existia nada diet light. Não, de jeito. E por que a quantidade de diabéticos era muito menor, mas muito menor? Por que o Brasil só tinha... na rua de bicicleta. Quando eu era criança, eu vivia na rua de bicicleta. O Brasil tinha 13% da população acima do peso. Quer dizer, você tem... Dieta é só um componente dessa história. É um componente dessa parte. E aí a gente quer simplificar. Eu quero dar um superpoder. O bom da gente ter mais passado do que futuro é que a gente já ouviu muita história, né? Então chegou uma época que bastava você comer chia no café da manhã e amaranto que estava resolvido. Márcio, quando eu era criança, não existia protetor solar. Existia óleo de bronzear. Eu lembro disso. Você não passava o troço para proteger, você passava para queimar mais. E estava tudo bem. De repente, criaram um troço que sol faz mal. Eu vejo pessoas que vão para a praia, no Rio, de chapéu, com camisa de manga comprida e bermuda até lá embaixo. Eu vejo Você vem para a praia para quê? Vem fazer o quê? Eu vou para a praia, eu adoro o sol. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta que é muito importante. Mais uma vez, a questão da simplificação. Eu vejo pessoas que dizem... Esquece a atividade aeróbica. O importante é musculação. Né? E tem outras que dizem, não, esse negócio de musculação, o importante é a atividade aeróbica. Onde é que está? No meio do caminho sempre, né? São atividades que propõem ganhos completamente diferentes. Então, hoje tem verdades absolutas em relação à longevidade. Verdades absolutas. Primeiro, não preciso fazer atividade aeróbica. Não? Então, peraí. Vamos ver o que acontece com o VO2 máximo, que é a capacidade cardiorrespiratória, a capacidade que eu tenho de captar oxigênio no ar e transformar em energia. Se eu pego acima de 65 anos, os 2,5% do topo da pirâmide, tá? Que tem o melhor VO2, comparado com os 25% que tem o pior VO2, eu tenho 10 vezes mais chances de morrer nos próximos 10 anos com o pior VO2. VO2 hoje, para qualquer geriátrico, médico do estilo de vida, ele é preditor de longevidade. Então, fazer atividade aeróbica é a melhor maneira que você tem de melhorar a sua condição cardiorrespiratória, melhorar a capacidade de você obter energia. E a gente precisa de energia o tempo inteiro. Então, a atividade aeróbica ela tem o seu papel e você pode melhorar o seu VO2, inclusive com caminhada. Musculação não é a única maneira de você ganhar massa muscular. Músculo é importante, mas você ganha músculo, por exemplo, fazendo uma ginástica funcional. Aquele cara que pedala e sobe a mesa lá no Rio, sobe o Cristo, você viu o tamanho da perna do cara? A turma do pedal. Por quê? Porque você tem resistência ao movimento. Então, a musculação, o ter músculo, ele é fundamental para a gente viver com mais autonomia e qualidade. A gente não pode pensar só em viver mais. Eu quero viver esses 80, 90, 95 anos com a melhor qualidade que eu preciso. E aí a musculatura ela é fundamental porque é um órgão endócrino. Toda vez que você produz energia, que você estimula, você melhora a captação de glicose, então você diminui o problema com a insulina, a resistência à insulina, você produz
uma substância que chama miocina, que vai fazer com que no cérebro seja produzida uma substância que chama BDNF, que é o adubo do nosso cérebro. É o que vai entrar aqui no hipocampo, aumentar a quantidade dele, produzir novos neurônios, melhorar a memória, melhorar a aprendizagem. Então, ter músculo e trabalhar esses músculos também vão fazer com que seus ossos sejam mais fortes. Porque a pressão do músculo no osso estimula o ganho de massa óssea. E aí você falou do sol. Sol importantíssimo, né, para a produção de vitamina D, para deixar esse osso forte. Acima de 65 anos, 1/3 das quedas, 1 ano depois levaram ao óbito. Então, ter musculatura é importante, fazer um pouco de atividade aeróbica é importante para melhorar o VO2 e você tem que viver no equilíbrio. Você não precisa ser enorme de força, você tem que ter uma força proporcional ao seu corpo. Né? O que é isso? A minha força de perna ela é suficiente para eu fazer todas as atividades do dia a dia, me locomover com qualidade. Abaixar e pegar uma coisa no chão? Sim. Eu não preciso ter uma perna desse tamanho, porque ter uma perna desse tamanho também vai fazer com que eu tenha que produzir muita e muita energia, né? Para sustentar aquela musculatura. Então, é você ter uma musculatura que te dê autonomia, que te dê qualidade para realizar as tarefas do dia a dia. Mas as duas atividades são importantes. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tem uma divisão de gerações, até um certo tempo, na história, eu acho que no mundo, mas no Brasil, eu acompanhei, por exemplo, a geração dos meus pais, não aprenderam nada disso que você está falando. Sim. Né? Alguma coisa de alimentação, mas nada sobre atividade física. Eram pessoas que, quando chegavam na faixa dos 30 e poucos, já adotavam um estilo de vida sedentário e depois pagaram um preço muito alto por isso, porque quando chegavam já na faixa dos 60 e 70, tinham problemas de mobilidade, né? Eu vejo isso na geração dos meus pais, as pessoas perdem toda a autonomia, toda a mobilidade. Você acha que as gerações atuais, elas já se livraram desse problema, elas vão ter uma velhice mais autônoma, mais saudável? Como é que você, pelo que você está vendo hoje, com todos esses erros, exageros, você acha que a gente virou uma página? Pô, Mota, as pessoas vão me considerar um cara aqui muito pessimista agora. Eu acho que pequena parcela da população que consegue colocar em prática essas informações vai conseguir viver com muita qualidade. E aí é que eu acho que é o grande lance da longevidade. A gente, comparado com o século passado, não está vivendo mais na idade máxima. A idade máxima do século passado foi 122 anos, a desse século até agora 114, 115 anos. Mas muito mais pessoas chegam aos 70, 80 e 90 anos. Por isso que a expectativa aumentou. As pessoas que vão conseguir colocar isso em prática vão conseguir ter muita qualidade de vida e autonomia até 80, 85 anos. A curva vai ser assim e não mais assim, como você falou. Tá? Então você vai ter um espaço que você ganhou aqui de qualidade de vida. Mas o que os números me mostram? Que a grande parte da população, a maioria da população, apesar de ter informação, não coloca isso em prática. A maior parte da população está acima muito do peso e é sedentária. Então, me leva a crer, olhando os números e sendo bem realista, que uma pequena parcela vai viver maravilhosamente bem e uma grande parcela vai viver pior até do que seus pais, do que meus pais. Por causa da fartura de alimentos que não existia antes. Não tem nenhuma dúvida disso. Caramba, eu nunca tinha pensado sobre esse ponto de vista, cara. Nenhuma dúvida. Porque na época dos meus pais era falta de informação. Hoje é excesso de comida. Hoje você não consegue colocar em prática essa informação. Para a maior parte das pessoas, mas eu vejo mais pessoas na academia. Vamos lá, 75% dos brasileiros não atinge o mínimo de movimento. Você tem 68% da população acima do peso. Isso vai pagar um preço. Não tem como. Isso é uma informação desconhecida para a maioria das pessoas, porque as pessoas acham que o maior problema do Brasil é fome, que tem muita gente morrendo de fome. E assim, na verdade é de diabetes. Ontem mesmo eu estava conversando com um oncologista e ele fala, a gente está num momento difícil, porque você não pode falar contra ninguém, está acima do peso, mas é o seguinte, circunferência abdominal aumentada
é fator de risco por os 13 principais cânceres que afetam a população. E quando você tem uma população de 68% está acima do peso, não à toa são recordes recorrentes de incidência de câncer até 50 anos. Ah, mas hoje a cada 10 casos, você consegue curar ou manter o tratamento em 7 olha deles. o sofrimento e o custo, né? Pronto, você falou tudo. Caramba. Sofrimento e custo num país extremamente pobre como o Brasil. Quem que vai pagar essa conta? A gente pode ter um dia um programa aqui só para falar de previdência. Tem outros problemas hoje na previdência. Mas assim, o custo disso, ele é impagável. Não, a previdência do modelo que está... Impagável. Se você vai depender de tratamento médico dispendioso, você está em situação complicada. Aí estão falando, agora vai ter esse tratamento para obesidade, as famosas canetinhas, daqui a pouco vão chegar no Sistema Único de Saúde. Cara, que fortuna é essa? E estudo do próprio fabricante, publicado essa semana, anunciado no Congresso Europeu de Obesidade. O remédio mais eficiente que tem, né? Mais eficiente deles. O que aconteceu com o grupo? Você está falando das canetinhas de emagrecimento, só para ficar claro. Isso. Que eu até prometi para minha mulher que eu ia te perguntar sobre isso, eu tinha esquecido. Você tem, hoje eles mostram que o nome comercial, né? O Mounjaro, ele tem uma eficiência muito grande, você perde em média 22,5% do peso, mas o estudo do próprio laboratório, 9 meses depois que você para de tomar, 100% reganhou o peso. Caramba. Então você vai ter um custo e perguntas... Não pode parar de tomar nunca, então. E aí vem as perguntas, Mota. Qual a dose de manutenção? E quais são os efeitos no longo prazo, né? Exato. Que a gente não tem essas respostas. O fato é que vai custar caríssimo. Mas você acha, para uma pessoa que não consegue... Pô, Márcio, eu já tentei de tudo. Eu não consigo fazer atividade física, eu não consigo mexer na minha dieta, eu tenho uma vida estressada. É melhor eu ficar com o meu sobrepeso ou é melhor eu tentar essa? Você vai buscar um médico que vai usar essa ferramenta que é muito eficiente, que são esses medicamentos, para ajudar, porque realmente muitas pessoas estão numa situação de obesidade onde ela se movimentar dói, onde fazer qualquer coisa é difícil. E esse medicamento hoje, essa classe de medicamento, ela é fantástica. Esse medicamento trabalha tirando a sua vontade de comer. Tirando sua fome e aumentando sua saciedade. E, o que é importante? Entender que o medicamento não é um salvo-conduto para você não mudar o seu estilo de vida. O medicamento, ele vai ajudar você a incorporar bons hábitos. Porque se você não incorporar esses hábitos, parou, ganhou tudo. Agora, para a gente terminar, o que dá certo? Pega o meu caso, né? Eu não tinha barriga até que veio a pandemia. Sim. Ganhei uma barriga, eu não consigo me livrar dessa barriga. Tenho as mesmas dificuldades que todo mundo tem de encaixar. Eu nado, quando consigo, nado no mar, ando na praia, mas ainda não estou onde eu gostaria de estar, né? Em termos de alimentação também. Deve ter muita gente aí igual a mim. Na sua experiência, quais são as estratégias, quais são as coisas mais simples e que funcionam, que a gente pode adotar para entrar nessa caminhada aí que você está... Primeira coisa é o seguinte, entender que sem déficit calórico não existe emagrecimento. Isso significa que eu tenho que sentir fome? Você tem que gastar um pouquinho mais do que você está consumindo. Significa que eu tenho que sentir uma fominha? Não, você não precisa sentir fome, você vai sentir vontade. Vontade de comer. Vontade de comer. E aí eu vou dizer para mim mesmo, não está na hora, exato. Eu já comi bastante. Você falou da pandemia, eu lembro que na pandemia eu queria perder 3, 4 quilos. Para mim foi uma mão na roda a pandemia, desculpa falar, mas assim, por estar num condomínio ali do meu pai que eu tinha muita opção de andar de bicicleta, não sei o quê, fazer atividade física. E falei, vou controlar a alimentação. Então o que eu fiz? Eu falei, bom, eu vou fazer um déficit calórico de 200 calorias por dia. Pô, em 3 meses eu tinha perdido 3, 4 quilos. Pô, 200 calorias por dia, tranquilo. Como que eu faço isso? Primeiro eu tento incorporar algum tipo de movimento com regularidade que vai ajudar a subir a quantidade de calorias gastas. Ponto. Segunda coisa, na alimentação. O que tem mais volume e menos caloria? Frutas, legumes e verduras, são as fibras. As fibras, elas vão te dar muito mais saciedade. Você vai sentir muito menos fome entre uma refeição
e outra. Então, começar a sua refeição sempre com um bom prato de salada, seu jantar com um bom prato de salada, ter alguns legumes, isso faz com que você coma menos carboidrato, menos gordura, menos proteína, com a proteína ali na quantidade ideal, mas você ter fibra em todas as refeições, para mim, é o passo fundamental para você manter a quantidade de alimento e diminuir a quantidade de caloria. E em termos de atividade física, só para a gente encerrar, me dá uma dica, Eu sempre falo o seguinte, aquela que você faz com regularidade vai ser a melhor delas. Agora, quais atividades que gastam mais calorias? Pular corda, subir escada, né, que são atividades de alta intensidade e curta duração. Tem gente que não vai conseguir, mas a corrida intervalada é extremamente eficiente. Eu vou correr 1 minuto e vou andar 2, vou correr 1 minuto e andar 2. Então você tem uma resposta muito boa da gordura visceral nesse tipo de exercício, porque quando você tem alternância de frequência cardíaca, você libera mais adrenalina, e essa gordura aqui é sensível à adrenalina. Então, os treinos intervalados são muito eficientes para quem quer perder a gordurinha visceral. Eu vou seguir essa dica, porque eu ando muito na praia. Teve uma época que eu corria na praia, depois eu resolvi andar na praia, então agora eu vou intervalar. E a ideia é o estímulo de corrida 1 e o estímulo de mais fraco 2. Então, se você correr 40 segundos, vai 1 minuto e 20 devagar. Se você correr 1 minuto, vai 2 devagar. E o devagar é bem devagar mesmo. Porque qual que é a ideia? Que a frequência cardíaca baixe tanto para que na hora que você der o estímulo mais rápido, você tenha uma liberação maior de adrenalina. E natação é um esporte bom para... É maravilhoso, só não é bom para quem tem osteoporose, porque como você não tem impacto, você não estimula o ganho de massa óssea. Mas a natação ela é espetacular. E o que é legal da natação? Hoje, você tem tantos equipamentos dentro de uma aula de natação, você pode usar um pé de pato, um flutuador, um palmar, que vai ajudar a ganhar massa muscular. Então, você coloca um palmar, você aumentou a resistência ao movimento, você está ganhando massa muscular. Você coloca o pé de pato, você faz 50, 100 metros ali rápido, né? O treino intervalado na piscina é espetacular para emagrecer e você consegue ganhar massa muscular. Maravilha. Márcio, muito obrigado pela sua presença aqui. Vou colocar em prática esses ensinamentos. Fechado. E no nosso próximo encontro eu vou te dizer. O próximo encontro nosso vai ser você no meu programa. Perfeito, maravilha, vai ser um prazer. Obrigado, muito obrigado, Márcio. O Conexão Mota fica por aqui. E para você que gosta do jeito Jovem Pan de Notícias, não deixe de fazer a sua assinatura no site jp.com.br. Lá você acompanha conteúdos exclusivos, análises, comentários e tem acesso ilimitado ao Panflix, o aplicativo da Jovem Pan. Obrigado pela sua companhia e até a próxima semana. Conexão Mota. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.